todos. Estamos aqui para mais um trimestre, para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. A nossa lição do Programa de Educação Cristã Continuada, PEC, é a lição do segundo trimestre de 2023, que vem tratando sobre a carta de Paulo aos crentes de Corinto, a igreja em Corinto. Primeira carta aos Coríntios: façam tudo com amor, decência e ordem. É uma lição interessantíssima. Eu particularmente gosto das cartas de Paulo. A carta aos Coríntios, ela é muito interessante, ela é muito abrangente, ela é muito atual, ela fala muito de situações muito próprias dos dias de hoje, apesar de ter sido uma carta, um escrito dos tempos de Paulo, de aproximadamente 2000 anos atrás. É um conteúdo interessantíssimo que é atual. É uma carta bem atual. E nós estudaremos neste trimestre esta lição. E convido você a gente desenvolver um estudo, uma prática, uma vivência, um estudo do livro de Coríntios. Tá? Inicialmente eu quero logo propor a você, isso já foi proposto aqui em outros momentos, mas eu quero propor novamente porque é fundamental para entender Coríntios. Eu quero propor a você o estudo, a leitura do livro da Carta aos Coríntios. Como já foi feito aqui, é uma espécie de desafio, digamos assim, e 16 em 7. 16 capítulos em 7 dias. Se você fizer isso, você vai ler toda a carta de 1 Coríntios em uma semana. Então, 2 a 3 capítulos por dia, isso aí é a média, os capítulos não são grandes. Então, é totalmente possível, além de que isso vai proporcionar um entendimento melhor no decorrer da lição, porque o que vai sendo dito, o aluno já tem uma visão, já leu aquilo ali e já vai associar as coisas, já vai facilitar o entendimento. Para o professor também, para todos que tiverem esse acesso também. À medida que a lição for sendo trabalhada, as informações vão sendo acessadas na mente de quem leu, e pode até continuar lendo novamente. Faz uma lida geral, um livro, e a cada semana vai lendo ou vai relendo os capítulos referentes àquela semana de aula. Então fica esse desafio para você, professor, ou entenda como uma proposta, uma sugestão para você repassar para o seu aluno. Lição 1, o nosso assunto é 1 Coríntios 1 e 3. Unidade e sabedoria de Deus. O nosso texto áureo, ele está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e do mesmo parecer. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. A verdade prática vai dizer: divisões na igreja revelam uma compreensão distorcida de Cristo e prejudicam a evangelização. Isso aqui é muito verdade. Isso aqui é muito verdade. Divisões na igreja mostram uma compreensão distorcida, uma compreensão errada, uma compreensão grosseira, e pior que grosseira, distorcida de Cristo, do Evangelho, da Bíblia. E prejudicam a evangelização, prejudicam não somente a evangelização, prejudicam o processo da vida cristã como um todo, mas fundamentalmente prejudicam a evangelização. Nossa leitura bíblica está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 1 a 25. A carta aos Coríntios, ela vai tratar de questões muito importantes, como já disse, muito atuais, e é uma carta que trata, é direcionada a uma igreja, a igreja de Corinto, já falei, obviamente, e é talvez a igreja mais difícil sobre a qual já se teve notícia. Uma igreja que tinha muitos problemas, uma igreja que foi fundada por Paulo. Olha que interessante, ela foi fundada por simplesmente Paulo. Paulo fundou a igreja em Corinto, mas a igreja em Corinto era possivelmente a igreja mais difícil, a igreja mais complicada, a igreja com mais problemas. Ela tinha problemas de relacionamento, as pessoas, problemas de briga, de relacionamento, tinha problemas com a liderança, tinha problemas sobre ordem no culto,
tinha uma sequência de problemas que mostram, que tratam, que denotam algumas distorções no entendimento da palavra, no entendimento do ensino, no entendimento do evangelho. Isso tem algumas razões, não que isso se justifique, mas isso tem algumas razões. Era uma igreja com problemas de relacionamentos, problemas na liderança, a liderança não fazia o que tinha que fazer. A gente tem também uma igreja dividida em grupos, tinha 4 grupos dentro daquela igreja. Isso era um complicador que apontava para um racha dentro da igreja. Talvez o primeiro racha numa igreja, dentro de uma igreja, nosso primeiro tópico fala sobre saudação e gratidão. É o início da carta. Você vai ver lá, primeira carta a Coríntios vai tratar sobre isso aí. Depois a gente vai para o nosso primeiro subtópico, que é Paulo e Sóstenes. Primeiro subtópico nós temos 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e o irmão Sóstenes. Eram eles que estavam nesse processo da escrita da carta. Mas eu quero chamar a atenção aqui para uma palavra interessante. Apóstolo. Paulo vem dizendo que ele foi chamado por Deus, porque ele existia alguma aversão, alguns pontos pelos quais as pessoas não aceitavam Paulo, porque ele não estava junto com os 12, porque ele foi perseguidor, e em situações que aparecem que as pessoas, alguns batiam de frente com Paulo. Mas ele vem dizendo, olha, eu sou Paulo, chamado pela vontade de Deus, foi Deus quem me chamou. Me chamou para quê? Para ser apóstolo. Eu não me meti nesse negócio porque eu queria. Ele me chamou, então foi Deus que me chamou. Chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e o irmão Sóstenes. E aqui a palavra apóstolo, ela traz, de forma geral, ela tem um resultado basicamente, no original, é alguém que foi enviado, que foi numa missão, que foi destacado para fazer uma coisa. Tá? Esse é um apóstolo. Mas de forma mais específica, a gente tem no Novo Testamento, essa questão do apostolado, com maior frequência, a palavra apóstolo vem falando sobre alguém que foi chamado diretamente por Jesus Cristo. Os apóstolos, os 11, foram chamados diretamente por Jesus Cristo. Eles conviveram com Cristo, eles estiveram com Cristo, eles operaram milagres com Cristo, eles viram as coisas acontecerem, eles caminharam, eles viveram com Cristo. Eles eram apóstolos, por isso eram chamados de apóstolos, não simplesmente porque isso foi dado a eles, mas porque eles tiveram essa vivência com Cristo. Eles foram testemunhas pessoais de todos os fatos acontecidos. Aí eles estão na condição de apóstolos. Eles foram testemunhas da ressurreição de Jesus. Eles foram pessoas importantes nesse processo todo, desses 3 anos em que Cristo passou por aqui. E aí a palavra apóstolo vem mais direcionada nesse sentido. Hoje muita gente se diz apóstolo, chama para si o título de apóstolo, mas de forma muito básica, muito genérica. Quando a gente vai ver com mais clareza, apóstolo é uma questão muito específica, muito mais específica, que vem tratando sobre as pessoas que tiveram contato direto com Cristo. Não simplesmente enviado, mas trabalharam, viveram, Cristo aí chamou. E Paulo foi chamado por Cristo. Quando ele ia lá no caminho para Damasco, o próprio Cristo se apresenta para ele e chama Paulo e conversa com ele, uma conversa direta, olho no olho, forma de falar, conversa com ele, se apresenta para ele, diz, eu sou Cristo que tu estás perseguindo, e ele é chamado para o ministério que desenvolveu. Então ele está aí na condição de apóstolo, porque foi diretamente chamado por Cristo, assim como Pedro e os demais apóstolos. Isso é a base para ele ser chamado de apóstolo, para ele ser considerado apóstolo diretamente. E ele chama essa situação para si. A gente tem aqui um ponto, que é o segundo ponto, e eu quero destacar esse ponto aqui, não poderia passar sem destacar esse ponto, que é o santificados e santos. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. E diz assim, a igreja, escrevendo para a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo,
e Senhor deles e nosso. Esse ponto aqui é extremamente interessante. Ele coloca assim, a igreja de Deus que está em Corinto. Ele entende que a igreja, ele entende, deixa claro, explica pra gente que a igreja de Deus não é única só ali em um lugar, não. Ele diz a igreja que está em Corinto, porque tinha igreja em Corinto, tinha igreja em Éfeso, tinha igreja em Roma, tinha igreja em vários lugares, mas essa parte que está em Corinto. Então ele vem trazendo a ideia, ele vem mostrando que apesar do comportamento deles, do modo de vida que eles estavam vivendo, que aquela igreja especificamente estava vivendo, apesar disso, ele ainda chamava eles de igreja. Olha a visão de Paulo. Então, eu escrevo para a igreja que está em Corinto. E, mais ainda, aos santificados em Cristo Jesus. Como é que pode, e você pode propor isso para o seu aluno, como é que se explica isso? Aquele pessoal vivendo da forma que estava vivendo, com todos esses problemas aqui, problema de sexualidade, problema de divisão, sexualidade, problema com relação a alimentos sacrificados a ídolos, problema com ordem no culto, com dores espirituais. Tinha um grupo que nem cria em ressurreição, então tinha uma situação bastante complicada, além de outras situações. Tinha um grupo, tinha alguém que estava colocando o seu irmão na justiça, processando o irmão lá na justiça. Então era uma situação bem complicada. E ele chama esse pessoal de santificados em Cristo Jesus. Como é que é isso? Pois é, ele traz então uma ideia interessante para a gente, que é exatamente a ideia de que justificação. Cristo, ele diz aqui, aos santificados em Cristo Jesus. Ele nos chama, nós dizemos sim, aceitamos o plano da cruz, aceitamos o processo de salvação de Deus, e agora nós somos separados. Somos santificados em Cristo Jesus. Ele nos separa. Nós aceitamos a Cristo e Ele nos justifica. Vocês estão justificados. A culpa de vocês não existe mais. Alguém pagou por vocês. Cristo pagou por vocês. Então vocês não têm mais esse problema. Vocês estão justificados. E aí Romanos diz que justificados, pois pela fé temos paz com Deus. Resolveu a situação. Mas ainda não estamos separados. Ele chama de santificados. Agora a gente vai viver esse processo. Quando ele fala de separado, justificado, a gente pode pensar, por exemplo, lá no tempo de Moisés, os utensílios do templo, não só de Moisés, mas antes, no Antigo Testamento. Os utensílios do templo eram todos santos, eram chamados de santos. As vasilhas eram santas, todas aquelas coisas que eram usadas no templo eram santas. Ou seja, eram separadas para Deus, elas só podiam ser usadas no trabalho de Deus, no templo. Não podia ser usada com outra finalidade, só naquela ali, era separada. A mesma coisa a gente, separados, justificados. Mesma coisa os crentes de Corinto, separados, justificados, santificados. Só podia estar a serviço de Deus. Foi separado para isso. Isso ele quer dizer com santificado, separado, para fazer um serviço, para ser servo de Deus. Isso não quer dizer aquela situação de pureza moral absoluta. Ele é separado. Mas aí ele vai começar os crentes de Corinto e nós também, aí eles iriam começar um outro processo, que era o processo de chamados para ser santos. Agora, vocês vão começar a viver o processo, vocês começaram a viver o processo de santificação. Vocês foram agora separados e chamados para ser santos, chamados para viver a santidade, chamados para viver no dia a dia, no cotidiano a santidade. É um processo diário, de melhoria diária, de escolher, eu vou usar esse termo, de escolher Deus diariamente, de trabalhar a santidade, ser um cristão melhor diariamente, principalmente vindo para a escola dominical para entender os textos bíblicos, para compreender, fazer a contextualização e aplicar no cotidiano, na vida, no dia a dia cristão. Então isso aí ele fala como é a diferença entre santificados e santos. E aí ele diz, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus. Não só vocês não, é vocês e todo mundo que está por aí, em outros lugares, em Éfeso, em Tessalônica, em Roma, em Teresina, no Piauí, no interior do Piauí, no Amazonas, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belém, em Ananindeua, em todos os lugares. Nesse processo de chamado para ser santo, eu posso pecar. Não é que eu devo pecar, ou é um posto de ter liberação para pecar, mas
por um acidente eu pequei. Nesse meu processo de procurar ser santo, por um acidente eu pequei. Então eu vou ajeitar e vou fazer de novo. É um processo, é melhoria a cada dia. É trabalhar isso a cada dia até que eu esteja bem. Santificação, ser santo é viver o processo. A gente tem agora aqui o nosso terceiro subtópico, que é ações de graças. E nesse subtópico, ações de graças, a gente tem 1 Coríntios capítulo 1, versículo 3 a 9. No caso aqui eu vou ler o versículo 4. Sempre dou graças a Deus a vosso respeito, a propósito de sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Paulo agradece a Deus pela graça de Deus na vida de vocês, ou seja, pela salvação, porque vocês foram alcançados pela salvação. Corinto era uma cidade idólatra, muito, vamos dizer assim, pecadora, a coisa era muito solta ali, tinha de tudo e mais um pouco. Então as pessoas até, quando se falava em Corinto, já dizia, Corinto era uma referência de lugar de perdição, digamos assim. E Paulo diz assim, eu agradeço a Deus porque vocês alcançaram a salvação, ou melhor, Deus alcançou vocês com a salvação, Deus abraçou vocês com a sua graça, com a salvação, e eu agradeço a Deus por isso, eu louvo a Deus por isso, dou graças a Deus por isso. Então, Paulo conseguia ver coisas boas na igreja de Corinto. Paulo conseguia enxergar na igreja de Corinto a salvação, a bênção de Deus, que eles foram alcançados pela graça de Deus. Isso é extraordinário, isso é extraordinário. Vamos ao nosso segundo tópico, que vai trazer a unidade e divisão. Que isso era basicamente as questões críticas da igreja, os problemas da igreja. Até agora ele estava na saudação da igreja. Agora eu vou falar dos problemas da igreja. Eu quero destacar um ponto aqui interessante sobre Paulo. Paulo, ele tinha uma maneira de tratar, era um pastor extraordinário. Ele tinha uma maneira de tratar os problemas da igreja que muita gente precisa sair por esse caminho hoje. Todos os pastores, na verdade, todas as lideranças deveriam sair por esse caminho. Não só pastores, mas lideranças em geral. Então primeiro ele expunha o problema, depois ele mostrava o problema sob a luz da teologia, o que estava errado, e depois ele trabalhava a solução do problema. E agora a gente vai falar sobre a unidade, como eu já disse, no nosso segundo tópico, unidade e divisão. E nós temos aqui, no nosso primeiro subtópico, incentivo à unidade. 1 Coríntios 1, capítulo 10. E ele vai dizer, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Olha o que ele está falando aqui. Ele começa dizendo, rogo-vos, pois irmãos. Vamos trazer para o nosso linguajar de hoje? Ele diz assim, eu peço, irmãos, pelo amor de Deus, eu rogo a vocês, que vocês falem todos a mesma língua, falem todos a mesma coisa. Isso era muito profundo, como se viesse de dentro dele rasgando. Eu peço pelo amor de Deus, pelo amor que eu tenho a vocês, a igreja que eu fundei, que eu amo, e que eu não quero que fique estragada, rachada, pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, eu peço a vocês, falem todos a mesma coisa. Aqui ele começa a falar da questão da divisão que estava acontecendo. E quando ele diz isso, ele está falando basicamente, parem de achar que este ou aquele é melhor, porque a briga inicial que ele toca aqui é que uns diziam que eram de Paulo, outros eram de Apolo, que outros eram de Pedro, que era Cefas, e outros que diziam que era de Cristo. E aqui eu volto a falar num ponto que falei no início, que Corinto era uma cidade grega, os coríntios eram gregos, e os gregos prezavam muito pela filosofia, eles gostavam muito da filosofia, das discussões, desse negócio de ideias, isso era muito importante para eles. Assim como os romanos gostavam da guerra, os gregos gostavam da filosofia, e cada um naquilo que mais gostava. Eles, como gostavam muito de filosofia, os crentes de Corinto foram salvos, foram alcançados pela salvação, mas eles trouxeram de lá, de fora, o seu gosto pela filosofia, o seu pensamento sobre os seus gostos, as suas práticas. Eles não deixaram aquilo ali, eles não fizeram esse processo de separação. Isso fica para cá e aqui começa outra coisa. Não, eles trouxeram aquilo para dentro da igreja. E eles começaram a achar, assim como eles achavam filósofos
tais e tais e tais filósofos interessantes, esse sabe mais, esse explica melhor, esse tem uma retórica melhor, esse conhece muito mais, aquele ali conhece menos, aquele ali tem esse ponto positivo, esse tem um ponto negativo. Eles trouxeram isso para dentro da igreja. Gente trazendo coisas de fora do mundo para dentro da igreja, quando aceita Cristo. Coisas que têm que ser podadas, tiradas. E isso trouxe problema, porque eles começaram a achar que, não, começaram a ver esse pessoal como filósofos, como gente extremamente culta, interessantíssima. Bem, eu gosto mais de ouvir Apolo. Não, Apolo não, Apolo não fala legal. Eu gosto mais de ouvir Pedro. Pedro é um cara que ele pregou e cerca de 5 mil. Esse aí, para esse aí não tem. Não, eu prefiro Paulo. Olha, Paulo, aí tinha uns que diziam, nem Pedro, nem Paulo, nem Apolo. Eu sou mais crente, eu prefiro Jesus. De cara assim, esse grupo é o certo. Não, mas esse grupo talvez fosse, é provável que fosse o pior dos grupos. Porque eles não paravam para ninguém, não obedeciam a ninguém, não eram focados em ninguém exatamente. Era em Cristo. Diziam que era em Cristo. Mas quando eles agiam dessa forma, eles estavam dizendo que não era em Cristo. Então, se não era em Cristo, não era nenhum dos três, então era nenhum. Então, eles tinham esse... Paulo estava dizendo, falem todos a mesma coisa, parem de achar que esse pregador é melhor, que aquele pregador é melhor, que aquele fala melhor. Não, o foco é o evangelho, é a salvação, é a graça, é o amor de Deus. E aí ele vai dizendo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, porque a divisão estava rachando a igreja, estava ameaçando rachar a igreja, como já disse, talvez fosse o primeiro racha da igreja, um cisma, uma divisão. A igreja que Paulo fundou agora estava correndo o risco de ser rachada, dividida por problemas internos. Paulo não estava lá, Paulo estava nesse momento, quando escreveu a carta, em Éfeso, na sua terceira viagem missionária. Então, as pessoas que estavam ali estavam tendo dificuldade de administrar, e os que estavam ali, os crentes, tinham problemas que tinham que ser administrados. E ele continua dizendo, sejam, muito pelo contrário, antes, sejam inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pensem a mesma coisa. É claro que tem gente que vai ter um entendimento diferente em alguns pontos. Todo mundo está livre para pensar, para entender, para raciocinar. Eles não são proibidos de pensar. Ninguém é proibido de pensar na igreja. Todo mundo pode pensar e precisa pensar. Mas precisamos estar unidos, estar no mesmo pensamento com relação a coisas essenciais, coisas básicas. E aí que eu quero tratar de uma coisa, levantar um questionamento que eu acho muito interessante, que aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa, nos afasta. A gente precisa ter o mesmo entendimento sobre os assuntos no contexto elementar, básico, sobre a Bíblia. Nós podemos até ter alguns pontos diferenciados, mas esses pontos diferenciados, eles não podem ser pontos que quebrem essa linha teológica, não. Porque quando tem essa... Por exemplo, alguém diz assim, eu creio que Cristo é filho de Deus. Mas aí outro diz, dentro da mesma igreja, não, Cristo não é filho de Deus. Cristo é uma força, Cristo não é totalmente Deus. Não, Cristo é humano. Ou alguém fala, Cristo é metade humano, metade Deus. Aí já é um problema, porque isso vai caminhar para uma coisa mais complicada. Isso não vai dar certo no final. Antes do final isso não vai dar certo. Então aí precisa haver um alinhamento, mas de forma mais específica, mas tratar de forma mais rígida. Mas em questões muito básicas nós precisamos concordar. E era isso que Paulo dizia, que a igreja tinha que concordar, tinha que viver em concordância. Para desse negócio de dizer que esse é melhor, aquele é melhor, isso não leva a nada. Paulo diz, isso não vai dar crescimento em nada para vocês. Não importa se foi Pedro, se foi Paulo, um planta, outro rega, e Deus dá o crescimento. E todo mundo está trabalhando junto. E isso é uma coisa que acontece hoje. Isso é um problema muito grande. Precisa ser administrado com sabedoria. Indo adiante, a gente tem aqui nosso segundo subtópico, a divisão racha a igreja. O próximo versículo é o versículo 11 do capítulo 1. Diz assim, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Tinha briga entre eles. Eles iam para a igreja, eles se reuniam na igreja e eles já iam... A igreja estava reunida, imagina a igreja reunida no principal culto da semana, digamos assim, porque ela era um pouco diferente.
naquela época, e nós estávamos todos ali reunidos ou reunidos para a ceia, e tinha um grupo que não encarava bem o outro grupo, que não via com bons olhos o outro grupo, e que não ficava para cá o grupo que era partidário de Apolo, para cá o grupo que era partidário de Paulo, aqui o grupo que era partidário de Pedro, e para cá o grupo que era partidário de Cristo. Então, olha a divisão. E era o ato da ceia, comunhão, todos juntos, ao redor da mesa, mas eram 4 mesas, uma mesa para cá por de Apolo, uma mesa por de Cristo, uma mesa por de Paulo, uma mesa por de Pedro. E a coisa não funcionava. Então a igreja estava com problemas sérios. A igreja, ela se reunia, mas alguns estavam brigados, alguns estavam de mal. Isso é péssimo dentro do grupo, porque o grupo não é mais o grupo. Agora são grupos que têm algum relacionamento, mas em outros pontos discordam a ponto de se separar as mesas. Cadê a comunhão? Isso acontece hoje. Isso é lá daquela época e é de hoje também. Precisamos estar atentos a esse tipo de coisa. Que isso vai corroendo aos poucos, daqui a pouco derruba, racha, quebra, rompe as estruturas. Uma questão que era naquele tempo e era de hoje. Essa lição é muito atual. Eu falei das pessoas que estavam lá, dos pregadores, né, dos filósofos, melhor dizendo, gregos, e eles andavam pregando nos lugares, ou pregando não deixa de ser, andavam falando de filosofia nos lugares, nas cidades, paravam nas praças e anunciavam, falavam, e as pessoas ouviam porque eles gostavam de ouvir isso, filosofia. E eles eram muito bons com isso, com o jogo de palavras, o jogo de ideias, e as pessoas vibravam com isso como se estivessem, por exemplo, num estádio de futebol. As pessoas vibravam com isso e gostavam disso. Isso fazia parte da cultura deles, da vivência deles. E as pessoas faziam isso aí e falavam bem, tinham uma retórica, uma arte de falar, brincavam com as palavras. Eles eram muito bons. E depois eles faziam, passavam lá para tirar uma espécie de sacolinha, coisa assim, para pegar o dinheiro, porque eles viviam assim, itinerantes, de cidade em cidade, de lugar em lugar, falando, não era de evangelho, mas era falando de filosofia. E isso era um fator complicador para os crentes de Corinto. Por quê? Porque eles gostavam disso e trouxeram isso para dentro da igreja. Essas preferências para dentro da igreja. Isso deu problema. A gente vê isso hoje. Gente usando uma retórica muito boa, gente usando jogo de ideias, de palavras, para fazer coisas, mexer com as emoções das pessoas. Eles faziam isso lá, mexer com as emoções das pessoas, as pessoas ficarem como que dominadas e fazer a vontade deles, que é depois entregar os valores que eles pretendem, hoje nas chamadas ofertas, né? Que as pessoas, quando fazem isso, fazem depois o movimento financeiro ali de recolher as ofertas das pessoas, as doações. Isso era um problema naquele tempo e ainda é um problema hoje. Continuando, a gente tem o nosso terceiro subtópico falando sobre Cristo não está dividido. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 13. Por acaso Cristo está dividido? Por acaso eu, Paulo, fui crucificado em favor de vocês? Ou será que vocês foram, porventura, batizados em nome de Jesus? É uma pergunta que Paulo fazia para eles, para cair a ficha, para eles entenderem. Ei, Cristo não está dividido, Cristo é só um. Cristo morreu pelas pessoas. Cristo não está dividido não, em 4 pedaços, não, em 4 grupos ou mais grupos, não, de forma nenhuma. O Cristo é o mesmo, o Evangelho é o mesmo. E ele vai adiante. Será que eu fui crucificado por vocês? Será que eu estou no lugar de Cristo? Para vocês dizerem que vocês são meus e eu sou de Paulo? É claro que não. Paulo está dizendo isso para eles na carta. É claro que não. Paulo já está entrando forte neles. É claro que não. Eu não morri por vocês. Eu não fui crucificado por vocês. Quem morreu foi Cristo. Então todos vocês devem ser de Cristo. Isso não significa dizer que aqueles que se diziam do grupo de Cristo eram os corretos. Mas vocês têm que parar com essa divisão e dizer que um é de um lado, outro é de outro. E ele vai mais à frente. Será que porventura eu batizei algum de vocês em meu nome? Quem foi batizado em nome de Jesus. Não é meu nome. E ele até batizou algumas pessoas, umas 2 ou 3 pessoas e mais uma família lá. Mas ele diz, vocês não foram batizados em meu nome. Vocês foram batizados em nome de Jesus. Os partidos estavam levando a igreja a um racha. Isso aqui é fundamental para a gente entender. Esse negócio de partido na igreja, de bloquinhos na igreja, estava levando as pessoas, a igreja, melhor dizendo, a um racha, a uma divisão. E era isso que Paulo não queria que acontecesse, era isso que ele estava trabalhando. Indo para o nosso terceiro tópico, a gente tem
sabedoria divina. Sabedoria divina. E aí a gente tem loucura de Deus, nosso primeiro subtópico. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25. E aí ele vai dizer, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, ou do que a força dos homens. Ponto interessante aqui, ele vai dizer, porque a loucura de Deus, o que é loucura de Deus? O que é que parece louco, uma ação de Deus que parece louca? Isso é doidice, isso é loucura. O que é? É a cruz de Cristo. É permitir que alguém morra na cruz para salvar pecadores. Como é que um Deus que diz que é justo, ele vai justificar pecadores, pessoas que não merecem? Não parece justo um Deus que é justo agir justificando pecadores, salvando pecadores. Ele é justo, mas é aí que está a grande questão do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus. E o momento aqui é um pouco pequeno para a gente tratar com mais clareza sobre isso. Mas inicialmente, o que era a loucura de Deus? A loucura de Deus era a cruz de Cristo. Era Cristo morrendo numa cruz. Cristo, que era um Deus, morrendo numa cruz. E essa morte de Cristo na cruz, a cruz de Cristo, isso foi o ápice do plano de salvação. Foi o ápice do projeto de salvação de Deus desde lá do Éden. Foi o ponto alto. Então, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Os homens não têm essa compreensão e se acham sábios, mas a loucura de Deus é, por meio da cruz, um Deus morrendo na cruz, Cristo, agora vai salvar os homens. Isso é loucura. Os homens vão pensar, isso é loucura, isso não faz sentido. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Qual é a fraqueza de Deus? Exatamente isso aí. A fraqueza e a loucura estão juntas, aproximadas, andando no mesmo sentido. O que é a fraqueza de Deus? O Messias, alguém, um Deus, o Messias, pendurado na cruz, morto numa cruz, crucificado, e na condição de maldito, porque na lei de Moisés dizia, aquele que maldito é aquele que for pendurado numa cruz. Quem era pendurado na cruz, ele estava na condição de maldito. O que levou ele a ser pendurado numa cruz foi uma coisa muito séria, muito grave. Por isso ele estava na condição de maldito. E Cristo se fez maldito, foi pendurado numa cruz, se deixou pendurar numa cruz para que a nossa salvação fosse executada. Isso não faz sentido para o homem comum. Isso não faz sentido para as pessoas, para os ditos sábios. Isso é a fraqueza de Deus. A fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens. Essa fraqueza de Cristo morrer na cruz, por que é mais forte? Porque aparentemente é fraqueza um Deus morrer na cruz, mas qual é o objetivo maior? Salvação da humanidade, resgatar as pessoas. Então isso é a força, isso é a força que os seres humanos, os homens, as pessoas não conhecem, não compreendem, o homem natural não compreende. Aí ele diz que é loucura. O evangelho de vocês é loucura. Ser crente assim é loucura. Essa ideia de Deus, de salvação, de céu, isso é loucura. Mas Deus não via assim. E o crente que tem a vida em Cristo também não enxerga assim. Ele passa a ver de outra forma, da forma que Deus mostra. Um Deus que foi crucificado não faz sentido nenhum para o homem comum, para o homem sem Deus. Continuando o nosso segundo subtópico, vamos falar de as coisas loucas. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Diz assim, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. O 28. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Olha a loucura de Deus. Aquilo que parecia loucura, que as pessoas chamam de loucura. O evangelho é loucura, não faz sentido, não faz sentido esse negócio de céu, de Deus, de tudo isso que vocês pregam aí. Mas Deus faz isso para confundir, porque Ele não quer mesmo mostrar isso para as pessoas. É um grupo que vai entender. É o grupo que é salvo que vai entender. O grupo que é alcançado pela graça, pela salvação, que vai entender. O evangelho foi pregado para todo mundo em Corinto, mas nem todo mundo aceitou. Muita gente não aceitou. Então quem aceitou era a igreja de Corinto. E ele diz, olha, no meio de vocês, que estão nessa confusão toda aí, vocês não têm filósofos, vocês não têm sábios, vocês não têm poderosos, ricos, de poder político, poder financeiro, poder econômico, vocês não têm nobres, gente que tem muita terra, a elite não está com vocês. Mas Deus chamou vocês. E aí ele vai dizer lá no capítulo 6, olha o que ele vai dizer no capítulo 6 de Coríntios, um negócio que é extremamente interessante, que é muito nós, é muito hoje.
ele vai dizer assim, capítulo 6, versículo 10, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Agora, olha o que ele crava no versículo 11. E é o que alguns têm sido. Vocês têm sido isso, alguns de vocês. Alguns de vocês eram desse jeito. Alguns de vocês eram assim. Deus chamou vocês nessa condição. Então foquem na cruz de Cristo, foquem no Evangelho de Cristo, direcionem para o Evangelho de Cristo, para de ficar nessa briguinha de vocês, de grupos, de partidos, de grupinhos, de panelinhas. Era isso que Paulo queria dizer. Deus confunde, Deus pega as coisas que não são nada, Deus pega vocês não eram nada. Vocês não tinham sabedoria, filosofia, vocês não tinham poder político, econômico, vocês não tinham poder, vocês não eram nobres, donos de muitas terras, vocês não eram ricos, vocês não eram nada disso aí, mas vocês alcançaram o Evangelho, porque as pessoas que abraçavam o Evangelho no início eram pessoas pobres, eram gente que trabalhava na terra, agricultores, eram soldados, eram viúvas, eram pessoas pobres, era gente comum. E Deus pega esse pessoal que aceita o Evangelho, escolhe esse pessoal para mostrar para os sábios que esse pessoal aqui escolheu bem. Como é que esses sábios vão entender? Deus pega os ignorantes, os sem instrução, para quê? Para que no dia do juízo, ele possa mostrar para essas pessoas, para esses sábios, esses nobres, esses que desprezaram o Evangelho, para mostrar para esses sábios arrogantes, aqui eu não digo que que você não deve estudar, que você não tem que estudar, que você não tem que rico não tem lugar no céu, não estou falando isso. Eu estou falando daquele que age com arrogância, que é sábio, que tem entendimento, mas que é arrogante, que tem poder político e econômico, mas é arrogante, aquele que não quer saber de Deus. Deus pega esse pessoal para mostrar para eles no dia do juízo, olha aqui, como eles, sem instrução, ignorantes quanto a conhecimento, fizeram a melhor escolha. E vocês que tinham tanto conhecimento, estavam na frente deles, não fizeram a melhor escolha porque estavam presos às coisas deste mundo, agarrados às coisas deste mundo, não queriam largar. A sabedoria de vocês, essa sim foi loucura para vocês. A gente vai poder observar, ele fez isso para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Quem Deus chamou? O pessoal que eu falei. Sabe aquele pessoal da parábola que estava vão lá pelos valados, pelas praças, pelos becos, pega quem estiver lá, pega os cegos, aleijados, mancos, o pessoal que vive na rua, pega todo mundo. Esse pessoal vai entrar no reino. Não quer dizer que pessoas de poder aquisitivo, de bom poder aquisitivo não entrem. Entra sim, mas no caso aqui ele está destacando que aqueles que não quiseram e aqueles que quiseram. Os que não quiseram, posição mais alta. Aqueles que achavam que não precisavam de Deus. Os que quiseram, posição mais baixa. Sabiam que precisavam de alguma coisa a mais. Agora, por que Deus escolhe esse pessoal para formar a igreja de Corinto? Versículo 29. Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Ou seja, e aqui a gente já vai entrar no nosso próximo subtópico, que é glorie-se no Senhor. Que também está ligado ao versículo 31. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E o 29 diz, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Ou seja, a salvação não é mérito. Eu não vou me gloriar, fui salvo com a minha sabedoria, fui salvo com o meu poder aquisitivo, com o meu dinheiro, fui salvo pelas minhas obras. Não, a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Salvação não é por mérito, salvação não é por obras, salvação é pela graça, é favor de Deus, é plano de salvação, é aceitar a Cristo, procurar viver uma vida santificada. Na nossa conclusão, a gente vai dizer que as dissensões e o partidarismo dentro da igreja de Corinto estavam prejudicando o andamento, o crescimento da obra. Essas coisas atrapalhavam, dificultavam o bom desenvolvimento da obra e precisavam ser trabalhadas. E era isso que Paulo estava fazendo. Assim como naquele tempo, hoje as mesmas situações precisam também ser trabalhadas, questões de grupos e outras situações, questões de administração da liderança, como a liderança age e administra, também tem que ser pensado, visto, revisto, analisado, para que o crescimento da obra não seja prejudicado, para que a igreja consiga ter a sua função realmente
executada e seja o que tem que ser para o bem dos seus membros.